Olá, seja bem-vindo a Andando com Gigantes, vidas que nos inspiram. É provável que você tenha ouvido já a frase que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Bem, hoje, se calhar com a ideologia de género já não se pode usar estas expressões, mas é uma verdade da história. E atrás daqueles que foram homens que fizeram obras significativas tantas e tantas vezes, houve uma esposa, uma companheira que fez toda a diferença. E é isto que nós hoje vamos pensar um bocadinho ao meditar ou ao olhar para a vida de Catarina von Bora. Catarina von Bora fica conhecida por ser a esposa de Martinho Lutero e a importância que ela teve naquilo que foi o trabalho e a obra deste homem. Catarina nasceu em 29 de janeiro de 1499 em Lippendorf, a poucos quilómetros de Leipzig. Ela nasceu numa família da nobreza alemã, da pequena nobreza alemã, que estava a atravessar momentos de bastante dificuldade. Poucos anos depois do seu nascimento, com 5 anos, a sua mãe tinha falecido e o seu pai a entregou, a levou para um convento beneditino, onde ela pudesse receber as suas primeiras instruções. Foi difícil para uma criança de 5 anos ser internada num convento. E passados poucos anos, o seu pai a tira deste convento e a leva para um outro, porque simplesmente ali eles tinham que pagar alguma coisa. E este outro convento em Nibschen era dirigido por uma tia sua, que era a Madre Superiora, e desta maneira ela, com 9 anos, ingressou neste outro convento para ali dedicar a sua vida. Era um convento das Irmãs Cistercenses do Trono de Maria. Ali ela aprendeu latim e aprendeu a ler e a escrever e a ler documentos que normalmente as mulheres daquela época não liam, como também tudo aquilo que dizia respeito à vida doméstica, que era próprio do aprendizado de um convento. Em 1514, com apenas 15 anos, ela se tornou noviça, ou seja, esposa de Jesus, que é a ideia que se usa em relação às freiras na sua dedicação absoluta à Igreja e ao Senhor. A verdade é que 2 anos depois, não é? Começam a surgir os escritos e as mensagens de um monge que estava a revolucionar a igreja daquela região. Quando Catarina tinha 20 anos, chegou a ela então uma cópia das 95 teses que Lutero tinha pregado na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Lendo estas teses, ela e algumas das suas colegas freiras acabaram por entender a mensagem do Evangelho e aceitar esta proposta da salvação, que é uma justificação pela graça por meio da fé. Com isto, elas começaram a renunciar a muito daquilo que lhes tinha sido ensinado. Então, a querer abandonar a vida de reclusão, a deixar a vida de celibato e a perceber que, afinal, elas podiam servir a Deus de uma outra maneira. A repressão foi muito grande, o controle dentro do convento. As freiras não podiam simplesmente abandonar esta vida e a pena para auxiliar uma freira a fugir era simplesmente a morte. Ora, elas tentaram auxílio de Lutero, enviaram-lhe uma carta pedindo que as ajudasse. Lutero sugeriu que elas primeiramente tentassem com as suas próprias famílias, mas nenhuma das famílias destas freiras, e ao todo elas eram 12 naquele convento, quiseram ajudá-las. Pelo que então Lutero acabou por recorrer a um amigo seu. Aconteceu de forma realmente, parece rocambolesca e quase, não é? Cena de filme. Foi 5 de abril de 1523, não é? O senhor Leonard Kopp, ele e o seu sobrinho, eles entraram no convento com 12 barris, teoricamente levando mantimentos para o convento, e saíram com os 12 barris, cada um com uma freira. Foi uma situação, enfim, de grande risco, porque isto podia ser punido de forma muito severa. Elas foram levadas para a cidade de Torgau, onde foram bem recebidas, porque era uma cidade que estava, digamos, alinhada com aquilo que era a reforma protestante e a posição de Martinho Lutero. 3 delas conseguiram ser readmitidas às suas famílias. As outras, no entretanto, não foram aceitas pelas famílias e Catarina já nem tinha família, digamos, para poder recebê-la. Elas vão então para Wittenberg e o propósito ali é que elas possam ser casadas. E elas foram sendo casadas, digamos, com antigos monges ou pastores ou professores da universidade. E passado cerca de 1 ano e meio, todas elas estavam casadas, com exceção de Catarina. Ela tinha-se apaixonado por um dos estudantes, mas este estudante foi-se embora e casou com uma outra moça. Então Lutero sentiu a responsabilidade de casá-la e ele tentou de várias maneiras, apresentando vários candidatos, digamos,
propondo a Catarina vários indivíduos para ela se casar com eles, e ela foi rejeitando a todos eles. E a certa altura, ela então faz chegar a Lutero a seguinte informação: se o doutor Martinho Lutero se estiver interessado e me pedir em casamento, eu aceitarei. Eu acredito que ele tem condições para ser um bom marido. É interessante porque Lutero tinha incentivado os seus alunos e os seus colegas a casarem-se, mas ele mesmo não quis. Não porque ele estivesse contra o casamento, ele entendia que isto era bíblico e era correto, mas porque ele sabia que, como homem marcado sob uma grande perseguição, ele podia a qualquer momento ser capturado e preso, e ele não queria ter família e esposa nessa circunstância. Mas a verdade é que a pressão acabou a ser muito grande e, portanto, depois de 2 anos de vida em Wittenberg, o casamento acabou por acontecer no dia 13 de junho de 1525. Lutero tinha 42 anos, Catarina tinha 26. O casamento foi feito de forma muito singela e 15 dias depois houve uma cerimónia pública e deu motivo a muita falação, digamos, no mundo cristão daquela época por causa do casamento de um ex-monge com uma ex-freira. A verdade é que foi um casamento muito feliz e que acabou por marcar um padrão para as famílias cristãs alemãs. Lutero e Catarina tiveram 6 filhos. 2 deles morreram muito pequeninos. A mais nova acabou por ser aquela que, digamos, manteve a linhagem de Lutero, e esta linhagem que existe até aos dias de hoje. Um dos seus descendentes mais famosos foi Paul von Hindenburg, que foi presidente da República na Alemanha. Aquilo que lemos a respeito de Catarina durante este tempo é extraordinário e faz-nos lembrar o texto de Provérbios sobre a mulher virtuosa. Ela imediatamente assumiu a responsabilidade e a liderança, digamos, da casa de Lutero. Lutero morava, digamos, num convento, era uma grande propriedade, onde havia uma quantidade enorme de alunos e de professores a viver. Transformar isto numa casa não era fácil e foi o que Catarina fez. Ela transformou aquele grande espaço onde ela tinha que lidar com o nascimento dos seus filhos, e ao todo ela tinha 6 filhos e depois 2 sobrinhos para tomar conta e cerca de 40 alunos e professores sob sua responsabilidade. Mas ela dirigia tudo isto com mão forte, e por isso algumas vezes dizem que Lutero a chamava de Meu Senhor Catarina, por causa da sua mão firme em como ela estava a liderar a casa. Ela transformou aquele espaço num verdadeiro pensionato para os estudantes. Ela tinha uma farmácia e ela era uma excelente enfermeira, dispensando medicação e tomando conta da saúde, não somente dos seus alunos, mas também das pessoas da cidade. Ela envolveu-se com a produção alimentar daquele convento. Havia vacas para a produção de leite, havia a produção de queijo, havia a criação de porcos, porque Lutero gostava particularmente da carne de porco, havia um grande tanque com criação de peixes. Havia o jardim para a produção de várias ervas que eram medicinais, e o cuidado, ou digamos a dedicação de Catarina ia ao ponto da produção da própria cerveja. Era ela que tratava, ou ela produzia a sua própria cerveja. Ela administrou os bens e os recursos de Lutero, que até eram razoáveis, mas ele não tinha cabeça para isso. E era ela que tomava conta dos números e permitia que as contas pudessem andar de forma correta. Ela foi responsável, inclusive, pela edição dos textos impressos, inclusive dos livros de Martinho Lutero. As cartas que chegaram até nós, trocadas entre eles, nos falam sobre um carinho e um cuidado muito grande. Lutero aprendeu que o casamento era uma escola de caráter, e ele aprendeu a amar Catarina de uma forma especial. E ela tinha um carinho, um amor e um respeito muito grande pelo seu marido, a quem ela sempre chamava o Doutor Martinho. Quando Martinho Lutero veio finalmente a falecer, a vida de Catarina foi muito difícil. Não havia a regra de que as mulheres pudessem herdar, e ela ficou em situação periclitante. Ela teve que fugir de Wittenberg durante a guerra, depois numa segunda vez durante a peste, e lutar muito para conseguir manter os seus filhos e, de alguma maneira, pelo menos um pedaço, um pouquinho daquilo que era, digamos, a propriedade ou os recursos que tinham sido do seu marido. Catarina von Bora foi enterrada na cidade de Torgau, onde existe um monumento a ela, reconhecendo o seu valor, e onde está expresso inclusive aquele texto de Provérbios: há muitas mulheres que foram extraordinárias, mas tu excedeste a todas. Quando nós olhamos para esta história, nós percebemos que, afinal, atrás deste grande homem houve uma grande mulher. E percebemos que, na verdade, nós estamos andando com gigantes,
de uma forma talvez um bocadinho diferente, mas são vidas tão belas e que certamente nos inspiram.